E olha, gente, combustível, comida, conta de luz, vamos lá, conta de gás, está tudo mais caro, né? E você, é claro, tem percebido isso no seu dia a dia. Um peso para quem tem outras despesas para pagar. Uma delas, o IPTU, é isso mesmo. O aumento do valor do imposto em Goiânia está tirando os moradores do sério, tirando o sono de todo mundo. Tem contribuinte que teve o carnê reajustado em mais de 60%. Dá uma olhada. A Prefeitura de Goiânia já está disponibilizando no site o carnê do IPTU desse ano com o novo Código Tributário. Projeto aprovado no final de setembro e que, de acordo com a administração municipal, moderniza a legislação atual. A principal mudança no cálculo do tributo é o critério para a aplicação da alíquota, que passa a ser o valor venal do imóvel. A Prefeitura estabeleceu como critérios o metro quadrado por tipo de imóvel, o padrão construtivo, por exemplo, o tipo de piso, revestimento interno e externo e acabamento, e o estado de conservação do imóvel, que pode ser classificado como bom, regular ou ruim. Para saber quanto vai pagar de imposto, o morador deve entrar no site da Prefeitura com o número da inscrição cadastral e lá mesmo pode gerar o documento. O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado. Cálculos da Prefeitura estimam que imóveis entre 300 mil a 500 mil reais tenham um aumento no imposto de R$ 8,80. Já valores venais de até R$ 1 milhão teriam o IPTU reajustado em R$ 242,40. Acima desse valor, o aumento médio seria de aproximadamente R$ 375. Não foi o caso desse morador. No ano passado, ele pagou R$ 441,87 pelo IPTU do apartamento dele. E esse ano, o valor veio R$ 710,38. No meu caso, o aumento foi de 60,7%. Eu gostaria de saber qual é a ferramenta, qual é o link que a gente pode utilizar para fazer a reclamação, o recálculo e a revisão do IPTU. O Almir mora no residencial Maria Lourença, região norte de Goiânia. Ele afirma que a casa tem 105 metros quadrados e o lote 200 metros quadrados. O aumento do IPTU dele foi assustador. Veio um aumento abusivo, pois no ano de 2021 pagamos o imposto de R$ 202,51. Já esse ano de 2022 veio de R$ 326,13, um aumento de 60%, que para mim é um aumento abusivo, pois vivemos em uma pandemia, em uma crise muito grande, onde não justifica esse aumento de 60% para nós contribuintes. Pois é, você viu aí que ele está grilado. O morador aqui de Goiânia, muita gente está sem entender o porquê desse aumento e para explicar melhor, inclusive dar uma resposta para um dos nossos entrevistados a respeito de se tem como recorrer ou não, a gente vai falar agora com o Lucas Moraes, ele é secretário executivo de Finanças de Goiânia. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, a gente tem então, como a gente viu na reportagem, uma mudança nesse cálculo que foi aprovado então no ano passado e passou a vigorar neste ano. A gente tem duas situações diferentes de moradores aqui de Goiânia, um que mora num apartamento, outro que mora na capital. A gente viu até a frente da casa dele. Pode ter havido algum erro em relação a esse cálculo? Não, erro nós não identificamos, né? O que houve é que o Código Tributário ele alterou a forma de cálculo do IPTU. Antes tínhamos alíquotas que eram definidas pela região. Então, numa mesma região, tínhamos imóveis de 200 mil e de 2 milhões com a mesma alíquota de IPTU. E agora, essa alíquota é variada pelo valor venal. Então, imóveis de maior valor venal teve aumento de alíquota, imóveis de menor valor venal teve redução de alíquota. Bom, a gente tem algumas dúvidas e um deles, dos nossos entrevistados, disse: tem como recorrer? Eu quero fazer um recálculo. O que a pessoa deve fazer se ela acha que está errado, se ela acha que está injusto? O que ela pode fazer? Sim, ela pode apresentar um recurso. O prazo para recurso é de 15 dias após o vencimento da primeira parcela, que é no dia 21 de fevereiro, né? Então, esse prazo vai até o dia 8 de março. E basta ele se dirigir a uma das unidades do Atende Fácil. Paço Municipal, Praça da Bíblia, Estação Ferroviária, Cidade Jardim ou Avenida Mangalô. Bom, a gente tem
os cálculos, por exemplo, os cálculos da prefeitura, de acordo com essa estimativa, é de que imóveis entre 300 mil a 500 mil tem um aumento do imposto de R$ 8,80, não é isso? E já valores venais de até até R$ 1 milhão, o IPTU seria reajustado em R$ 242,40. Mais do que isso, R$ 375. É isso? Isso, esse valor ele é uma média, né, de todos os imóveis que se encontram nessa faixa. Pode ter alguns que teve um reajuste para mais ou reajuste para menos. Tá, e aí se a pessoa... um desses moradores disse, minha casa é simples, ela é pequena, eu não fiz nenhum tipo de modificação. Ele não está concordando com isso. O que foi feito, então? Que critério foi utilizado? Porque eu percebi, por essa questão que vocês falaram, do valor venal. Alguma modificação na casa? Antes não era uma casa, era apenas um lote? O que seria isso, então? Sim, essa modificação não significa que ela aconteceu agora, né? O cadastro da prefeitura ela vem sofrendo atualizações constantes. Então, às vezes, foi feita uma casa há 5, há 10 anos atrás e agora, nesse ano ou no ano passado, que foi feita essa atualização cadastral, gerando um impacto no valor do IPTU. E aí, quando a pessoa entra com esse recurso ou para fazer esse cálculo novamente, existe um prazo, que vocês dão um prazo para que haja resposta para ele? Sim, o prazo ele acontece em até 30 dias a resposta, né? O prazo para ele entrar com o recurso é 15 dias após o vencimento, então até o dia 8 de março, já que o vencimento acontece no dia 21 de fevereiro. Tá, você disse que até agora não foi encontrado nenhum erro. As pessoas estão recorrendo em relação a isso? Porque começou a ser disponibilizado agora, né, o IPTU. O boleto tem 2 dias, né, que ele ficou disponível para o contribuinte. E a sugestão que fica é que o contribuinte consulte as características físicas que foram consideradas no cálculo do seu IPTU. Então, se houver erro quanto à área edificada, erro quanto ao tipo de imóvel, né, às vezes foi considerado um sobrado e é apenas uma casa térrea, tudo isso é passível de impugnação. Ah, tá. Então, tem essa possibilidade de ter havido algum erro nessa questão da edificação e a pessoa consegue mudar, fazer essa modificação. Sim, o cadastro municipal hoje ele consta com praticamente 800 mil imóveis, né? E é um cadastro dinâmico, obras acontecem, demolições acontecem a todo tempo, então essa possibilidade ela existe. E aí essa pessoa que entra com um recurso para fazer esse recálculo, ela consegue então ter esse abatimento do IPTU? O que acontece a partir desse momento? Sim, isso é importante. Em caso de deferimento do recurso, ou seja, quando o contribuinte ganhar o recurso, vai ser diminuído o valor do IPTU e é reaberto o prazo para pagamento. Agora, se o recurso for indeferido, ou seja, se ele perder o recurso, como passou do prazo de pagamento, vai ter os acréscimos monetários, né? Multa, correção. Como é que a pessoa tem acesso ao boleto, então, e esses dados em relação ao imposto que ela deve pagar e o prazo, né, que ela tem? Bom, o prazo, ele termina no dia 21 de fevereiro, né, tanto para pagamento da parcela única, nesse caso o contribuinte tem 10% de desconto para pagamento, e também para a primeira parcela, para aquele que optar pelo parcelamento. O boleto ele pode ser retirado no próprio site da Prefeitura de Goiânia, basta o contribuinte ter em mãos o número do boleto do seu IPTU, o número da inscrição cadastral. Tá ok. Lucas Moraes, ele é secretário executivo de Finanças da Prefeitura de Goiânia. Obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Eu quem agradeço, estamos à disposição.